Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui pela internet, pelo YouTube. Começando, estava com muita saudade de começar a conversar com meu querido amigo Rogério Netablian. E voltamos hoje ao nosso encontro semanal aqui, toda sexta-feira por volta das 5 horas, né, Rogério? Rogério, saudade de você, meu querido. Onde você andou, Rogério? Por onde você andou? Olha, eu também fiquei com muitas saudades. O pessoal sempre perguntava, cadê o Conde? Quando você volta com o Conde? A gente acabou criando uma referência e o pessoal perguntava muito o tempo todo. E eu sabia que você tinha ido para o Rio, estava muito atarefado com as viagens e projetos e tudo mais. E eu sempre falei para o pessoal, olha, no momento que for oportuno, que o Conde e eu conseguimos chegar em um consenso, nós vamos voltar, porque é muito importante, é uma alegria muito grande estar com você, Conde. Eu me ressenti disso, né? Como todo mundo sabe também, já falei nas lives, estava no Rio, estava numa agenda intensa, diferente, que me tirou um pouco dessa mobilidade aqui, facilidade que eu tenho para fazer as coisas aqui no meu estúdio, né? Aqui no meu pedaço e tal. E aí enfim, estava ressentido disso e felizmente agora nós voltamos a conversar e eu quero mais uma vez aprender as coisas com você. Você tem uma visão muito apurada das questões internacionais e a gente precisa também da tua leitura. Esse é acho que a questão, né? Rogério, e aí, Amazônia, né? A Amazônia dominou eu nunca vi, para te falar a verdade, na própria imprensa brasileira, de repente, um tema chegou e dominou tudo. Todos os sites agora do país só falam nisso do começo até o fim. E aí eu te pergunto, como é que você está lendo essa situação? Porque eu acho que tem a situação concreta, terrível, do desmatamento, que é um tema global, que é um tema absolutamente impactante, importante, mas tem também o tema, a questão política. Queria que você fizesse aí o seu preâmbulo, a sua análise preliminar, para a gente entrar no tema com força daqui adiante, com a participação também do nosso público. Rogério. Vamos lá. Conde, existem as duas questões, a questão do meio ambiente, que você bem suscitou, e a questão geopolítica, que está envolvida nesse cenário também, em razão dos interesses que naturalmente existem no cenário internacional. A Amazônia funciona hoje não só como uma reserva em relação à biodiversidade, como também como um sistema que funciona junto com o Saara, com os Andes, né? Como alimento para que nós consigamos continuar com o planeta viável, no curto, médio prazo, eu diria. Então, o meu receio fundamental quanto ao que está acontecendo e as reações internacionais não só dizem respeito à questão do agronegócio, das exportações brasileiras, como também diz respeito às possíveis interferências que possam ocorrer nesse cenário, derivadas de interesses que nós talvez não consigamos ver com tanta clareza. Eu quero fazer uma menção em relação às jornadas de 2013, de junho de 2013, que eram, a priori, por um tema legítimo, a questão do aumento no transporte público, e essa demanda acabou alinhando interesses de todos os setores da sociedade civil brasileira, e, a posteriori, houve uma apropriação no sentido que não nos convinha, né? Então, eu temo que nós tenhamos que ter muita prudência, defendendo a Amazônia, defendendo a nossa soberania, e também defendendo que essa agenda não seja apropriada por interesses que não sejam interesses dos brasileiros, para os brasileiros e em benefício do Brasil. Rogério, uma das coisas que realmente eu acho que é um momento único na cena geopolítica internacional, porque poucas vezes eu vi os presidentes europeus, primeiros ministros, comunidade internacional de líderes, chefes de Estado, se unirem imediatamente de maneira tão ostensiva e pública contra um governo, contra o governo pária, que é o governo Bolsonaro. O Macron acabou liderando esse processo e ele está levando essa pauta para a reunião do G8, G7, não sei mais, G8, né? Que vai se realizar nos próximos, acho que nos próximos dias ou semanas, e me pareceu um nível de tensão muito grande geopolítico, similar àquele, por exemplo, da crise dos mísseis de 62. Quer dizer, a Amazônia, acho que o impacto que ela provoca no mundo é tão grande quanto uma explosão nuclear, quanto uma crise nuclear.
Você vê dessa maneira também? Sim, eu vejo que existia uma preocupação legítima por parte do Exército Brasileiro, por parte dos militares, da Marinha, da Força Aérea. Você há de se recordar do projeto Calha Norte, né, que dizia respeito à ideia de que nós deveríamos ocupar a Amazônia de uma forma que nós pudéssemos ter o exercício de uma soberania sustentável. A posteriori veio o sistema de monitoramento, teve a questão do CIVAM, né, a polêmica toda do CIVAM. O Brasil ocupando na ditadura militar, muita gente saiu da região sul do Brasil, sejam latifundiários, sejam sem terra, acabavam recebendo títulos na Amazônia Legal, em Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, para que ocupassem esses espaços, para que o Brasil fosse efetivamente soberano. E havia uma preocupação cada vez maior, principalmente a partir da Constituição de 88, que esse desenvolvimento fosse sustentável e nacional. O que acontece de atípico nesse cenário você tem um discurso que autoriza a devastação, que é um discurso que é o mesmo discurso que autoriza a perseguição e o extermínio de jovens pobres nas periferias dos grandes centros urbanos. Quer dizer, o Bolsonaro não aperta o gatilho, mas o discurso dele autoriza. O Bolsonaro não coloca fogo na floresta, mas o discurso dele autoriza. Ele intervém no IBAMA, intervém no INPE, na FUNAI, na Polícia Federal, e faz com que os órgãos de Estado passem a agir em função de interesses escusos, tacanhos, mesquinhos, na tal zona cinza, né? Que abarca interesses que nós não conseguimos integrar na sociedade civilizada. Então, o que acontece nesse momento? Eu vejo que a preocupação principal do Brasil e do brasileiro, eu moro em São Paulo, você está no Vale do Paraíba, mas todos nós sentimos o que significa em termos de ameaça à nossa existência. São Paulo, na segunda-feira, teve uma nuvem tóxica, como eu nunca vi. Eu nunca vi São Paulo numa situação daquelas. Nós já tivemos grandes incêndios em São Paulo, inclusive alguns deles em regiões centrais, na Avenida Paulista. Nós já tivemos incêndios grandes em São Paulo e nós conseguíamos, quem morava perto, sentia um cheiro de fuligem, naturalmente. Agora, imagina você, eu estava na segunda-feira, estava no meu escritório, saí 3h30 do escritório. Fui para a garagem do prédio, um cheiro de fuligem, um ar irrespirável. Eu imaginei que houvesse algum incêndio ao lado. E eu transitei por 15 quilômetros e durante todo o percurso continuava o cheiro forte de queimado, de fuligem. Soube de crianças que foram para emergências de pronto atendimento com problemas respiratórios, que a mídia corporativa não deu a dimensão do tamanho do desastre. Não, era só uma coisa assim, acho que tem uma fumaça, tal, mas o que é isso na sua vida, no seu cotidiano? O que isso te afeta, o que isso te aflige, machucou? Não, inclusive, desculpa te interromper, querido Anitta, e já interrompendo, o ministro do Meio Ambiente teve a coragem de dizer acho que para a Folha de São Paulo, que era fake news o fato de que aquela neblina preta que encobriu São Paulo todo tivesse a ver com as queimadas da Amazônia. Quer dizer, eu acho que o Ricardo Salles ele está assim realmente pronto para ser expelido. Acho que a pressão é muito grande. Não sei se o Bolsonaro consegue manter o Ricardo Salles, até porque também não sei se o Bolsonaro, depois dessa história da Amazônia, e a gente vai conversar mais adiante sobre isso, eu quero expandir um pouco aí também para análise política. Vamos fazer a análise da Amazônia concretamente. Você quer concluir antes que eu retome? Só para dizer que você colocou um ponto essencial aí com relação à questão do Ricardo Salles, até o Amoedo, até o partido dele, o velho Partido Novo, que eu chamo de Partido de Miami, ele quer se desvincular da figura do Ricardo Salles. Eles começam a dizer, não, a indicação do Ricardo Salles é cota do presidente, não é ingerência do partido. Então, quer dizer, começam a querer criar um distanciamento numa situação que parece inexorável, né? A incompetência com a arrogância. Quando ele diz que é fake news o que foi vivenciado em São Paulo na segunda-feira, eu imagino que ele ou estivesse fora do ambiente, estivesse em Miami ou algo que o valha, né? Se não fosse de corpo e de alma, ou é uma pessoa completamente alienada que não tem condição de mensurar um dado desse. É absurdo. Desculpa eu comentar, viu, Anitta, mas eu acho que o Ricardo Salles é mau caráter, né? Quer dizer, é uma pessoa... A gente viu, teve um debate na Globo News, que eu tive a infelicidade de ver um trecho pela internet, porque eu não assisto mais a Globo News, mas estava ele
e o ex-diretor do INPE, que foi demitido por ele e pelo Bolsonaro, né? Ele não consegue debater. Eles só funcionam na base da pistolagem discursiva, eles só ficam dizendo clichês, dizendo que você está mentindo, é uma coisa muito infantilizada. E aí me preocupa, quer dizer, me preocupa e ao mesmo tempo me dá um certo alívio, porque agora eles vão ver o que é bom para a tosse, como se costumava dizer no interior, né? O que é bom, porque eles não têm lastro, não têm condições de discutir a Amazônia internamente nem externamente. E aí a gente cai num problema gravíssimo, que é o problema da soberania. Acabei de ver uma notícia de que o Exército, inclusive a Folha de São Paulo destacou muito nesse momento, que o Exército vai assumir a Amazônia para evitar... Quer ver? Eu vou ler a manchete aqui, porque vale a pena, porque eu acho que é uma coisa quase que plantada, como a Folha de São Paulo gosta de ser garota de recados, né? Exército fica à frente de ação na Amazônia para dar recados sobre soberania. Você acha que esse recado vai ser processado pela comunidade internacional, Anita Blian, do jeito que o Brasil está, quer dizer, toda a complexidade que o tema envolve, né? Conde, o Brasil, dias atrás, Bolsonaro disse que os recrutas voltariam a ser dispensados porque não tinha condição de comprar comida para eles poderem se alimentar. Então, eu fico perguntando, atacaram todos os processos de capacidade dissuasória do Exército Brasileiro, da Marinha, da Força Aérea, que vai receber caças Gripen, graças aos governos Lula e Dilma, né, que vai receber esses caças graças a um processo que foi muito criticado por toda essa gente que elegeu o Bolsonaro. E eu fico me perguntando que tipo de condição teria. Eles mesmos já disseram, quando foi aventada a possibilidade do Exército Brasileiro ser utilizado como títere, como bucha de canhão em relação à questão venezuelana, eles disseram que não havia a menor condição, eles mesmos assumiram. Eles disseram, nós não temos condição, nós não temos munição, não temos cabedal, não temos equipamento, não temos treinamento, não temos recurso para isso. Aliás, uma coisa que passou desapercebida recentemente, da opinião pública de um modo geral, foi que me parece que no dia 20, o Brasil agora, no dia 20, essa semana, parece que o Brasil fez manobras com os estadunidenses na região da Amazônia. Tá? Essa matéria foi veiculada como uma pequena nota, não me recordo agora se foi no Estado ou na Folha, uma pequena nota que o Brasil estava realizando exercícios militares com os Estados Unidos na Amazônia, com vistas a eventuais problemas na Venezuela. Então, tudo isso parece muito ameaçador sob o ponto de vista do exercício da soberania. O Exército vai lá, assume essa postura. E, de repente, se eles disserem que eles não têm recurso, Bolsonaro já falou, olha, os postos avançados na Amazônia, eles estão muito dispersos e não tem condição e não tem recurso para poder abarcar toda a extensão territorial com eficácia. Agora, nessa, se ele diz, por exemplo, para os estadunidenses ou para Israel, como vieram em Brumadinho, em uma escala milhares de vezes maior, venham nos ajudar, eles não vão mais embora. Eles não vão mais embora, eles vão fincar bases aqui e não vão mais embora. Isso é o que a gente consegue ver, né, Conde? Fora o que não deve estar acontecendo aí, inclusive para sustentar esse governo. Anita, deixa eu ler um pouco os comentários aqui dos nossos queridos internautas. Está chegando muito comentário aqui. Só abrir aqui. Ludmila Liana, saudações cordiais. Conceição Macedo Meirelles dizendo ois. Um oi para mim, um oi para você, né, Rogério? Gina Owen dizendo bem chegados, Conde, Anita Blian. Marília Caseiro de Portugal, olá, Conde, boa noite. Olá, Anita. Ângela de Oliveira, boa tarde, dupla dinâmica. Raquel Cristina dos Santos, dá um salve aí, Rogério Nitabliano. Depois você dá um salve para a Raquel. Maria Isabel Lopes Pinto dizendo que maravilha vocês dois juntos, fico feliz. Boa tarde a vocês. Valéria Torres, boa tarde, Conde e Rogério. Finalmente, vida longa para esses encontros. É o que eu estava dizendo, né? A gente precisa continuar se encontrando. Adriana Silva, Rogério, uma estrelinha, Conde, um coraçãozinho. É isso aqui, e aí o pessoal começa a comentar justamente, quer dizer, hoje no Globo, Conceição Macedo, né? Hoje no Globo, repórter vai bostejar, dizendo que a Amazônia não é o pulmão do mundo, rede de esgoto sendo rede de esgoto. Vamos ver como é que vai ser a cobertura da Rede Globo. Esse é um tema também para a gente tratar aqui. Sônia Nobre, obrigado, Gustavo, Rogério, pela ajuda, preservação da democracia. Pessoal, força para todos. Daqui a pouco eu volto e leio mais alguns comentários. Rogério, o Bolsonaro, essa relação com o Exército,
eu entendo que o Bolsonaro, na verdade, ele despreza as Forças Armadas. É uma coisa tão impressionante, porque ao mesmo tempo em que ele estimula ele estimulou isso, né? Agora já caiu um pouco da memória, porque ele fez isso meses atrás, né? Dizendo, não, tem de ter espaço para plantar. O Lula, na entrevista ontem, ele disse assim, hoje a tecnologia está tão avançada, você não precisa desmatar para aumentar a produtividade de nada, né? É tecnologia, é o discurso da ciência. E ele, ao mesmo tempo que estimulou as queimadas, com o discurso dele de armar a população e de tocar os índios para fora dos seus territórios soberanos, disse depois que vai colocar o exército para apagar o incêndio. Então é que nem enxugar gelo, né? Você estimula a queimada e expõe os teus soldados, os teus, enfim, os brasileiros que estão nas Forças Armadas, para apagar aquele incêndio lá. Você acha que o Bolsonaro ele já não é muito bom da cabeça, mas você não acha que ele ficou mais confuso agora? Claro que ele sentiu a pressão internacional, que é uma pressão importante, é uma pressão que veio de todas as frentes possíveis e imaginárias com muita intensidade. No primeiro discurso que ele fazia, no sentido de que os índios deveriam ser absorvidos, que os índios deveriam vir para a nossa sociedade, com os nossos hábitos, com os nossos costumes, desprezando o fato de que eles são os povos nativos, eles são o povo nativo que ocupava a região quando chegaram aqui os portugueses. Quer dizer, nós temos uma dívida gigantesca. Aqui no Brasil o cenário foi de devastação, foi um dos países da América Latina onde os índios foram dizimados de uma forma incomparável, talvez, né? Talvez mais do que na Argentina até. A cultura deles foi atacada de todas as formas. E eu acredito que naquele discurso inicial existia uma preocupação muito importante em fazer com que a mineração, a entrega do subsolo também fosse atendida, porque esses grupos também abarcaram o apoio à candidatura dele. Esses grupos da mineração, do nióbio, do urânio, né? Esses grupos que não apareceram, mas que fomentaram e que incentivaram e financiaram as tais fake news, né? As deepfakes, as fake news, eles cobram a conta, como em qualquer campanha política em que haja aporte desse tipo, dessa monta, o sujeito diz, pô, e agora? Agora é hora de você retribuir o apoio que nós te demos, né? Então, eu estou vendo que, naquele momento, ele achava de forma inconsequente que ele poderia amealhar apoio desses grupos. Quando ele ataca as Forças Armadas Brasileiras, isso é uma coisa que a gente já tinha conversado anteriormente, fazendo a seguinte pergunta, se eles atacaram os próceres das Forças Armadas Brasileiras, as figuras mais importantes, quem é o sustentáculo desse governo? Essa é uma pergunta que deve ser feita todos os dias. Se eles se sentem autorizados, o filho dele se sente autorizado para atacar o Santos Cruz, que foi demitido, para atacar o general Mourão, que é o vice-presidente da República, chegou a atacar até o general Heleno, né, que seriam as vozes fortes do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, no governo e na própria instituição. Se eles têm força para fazer isso, quem os suporta no sentido de permitir esse tipo de discurso? Isso é muito grave. A sensação que eu tenho é de que, pelo que se fala, inclusive na televisão estrangeira, na mídia estrangeira, em Portugal, na Espanha, na Grécia, na França, é que setores importantes do cenário estadunidense são a ponta de lança do bolsonarismo, na verdade, não são as Forças Armadas brasileiras. Eles acabaram apoiando o Bolsonaro em função da situação Bolsonaro contra Haddad, Bolsonaro contra um governo que poderia voltar, que eles deram um golpe, se associaram em condomínio para tirar, eles não queriam que voltasse o Haddad. Mas me parece que o sustentáculo do bolsonarismo não são as Forças Armadas. O sustentáculo do bolsonarismo são interesses e forças estrangeiras. Isso é um dado. Grande Rogério, por isso que eu estava com saudade de conversar com você, que você traz umas questões assim que são, enfim, vibrantes no sentido da gente reorganizar o nosso pensamento com relação aos clichês que foram sendo destilados aí ao longo dos anos. O Bolsonaro tem base social, o Bolsonaro tem o apoio das Forças Armadas. Acho que calma, né? Calma. Acho que o cenário é complexo e seja um olhar igualmente, enfim, complexo também para a gente poder analisar e ponderar sobre tudo isso. Um detalhe importante que eu acho que traz, você me faz lembrar, os americanos vão se manifestar daqui a pouco sobre a Amazônia. Os europeus já se manifestaram, grande parte da comunidade internacional
também já manifestou a preocupação, e os americanos soltaram uma nota prévia, dizendo que a preocupação é muito grande, né? Agora vamos ver o que vai ser o Departamento de Estado americano. Não é nem o Trump que vai endossar ou deixar de endossar algum tipo de ação ou situação de apoio ou não apoio sobre a Amazônia. Acho que é o governo americano que vai falar, porque é uma situação realmente, como eu te disse, eu acho que ela lembra a crise dos mísseis. Por quê? A Amazônia ela tem um certo imaginário, não só no Brasil, no mundo todo, né, Rogério? Maior floresta do mundo. As pessoas estão cansadas de saber a importância da Amazônia para o mundo. E aí, antes de avançar um pouco mais em outros detalhes dessa crise que nós estamos vivendo, eu queria lembrar com você o seguinte: o Lula disse na entrevista que quem colocou fogo na Amazônia não foi a seca. Não foram, assim, essas queimadas espontâneas, muito menos as ONGs, muito menos os índios, né? Como o Bolsonaro insinuou. Mas foram os bolsonaristas, foram os eleitores do Bolsonaro. A NASA colocou uma foto e soltou um parecer dizendo: isso é incêndio criminoso, isso não é incêndio espontâneo, pela distribuição dos focos, né? Uma leitura, evidentemente, científica que a NASA pôde fazer. E aí eu pergunto o seguinte: entre os anos, eu me lembro do período FHC, a Amazônia sempre foi um tema palpitante, quente, internacional, global, mas entre os anos de 2003 e 2015, ou 2016, ou até ontem, né? Até começo de 2019, não se dizia muita coisa sobre a Amazônia, estava controlado, digamos assim, esse cuidado, porque a Amazônia exige cuidado, não pode deixar assim, deixa e pronto. Tem de ter um cuidado muito grande. Significa que os governos Lula e Dilma cuidaram da Amazônia, Rogério Nitabliano? Acho que os governos Lula e Dilma cuidaram da Amazônia com o mesmo critério e com o mesmo caráter que cuidaram da soberania nacional. Nós também não podemos dizer que não havia nenhum tipo de problema, que nunca houve nenhum tipo de problema em relação à existência de queimadas. Existem problemas que não são problemas do governo Lula ou do governo Dilma. É o mesmo que nós dissermos que a Petrobras teve problema no governo Lula e Dilma. Existem problemas que são históricos, conceituais, das instituições, e que, de alguma forma, também podem ter acontecido em muito menor escala nos governos Lula e Dilma. Mas a grande diferença é que lá você prestigiava as instituições, prestigiava o IBAMA, prestigiava o INPE, prestigiava a Polícia Federal, Controladoria, Corregedoria, fazia com que as pessoas, os povos nativos, recebessem a devida atenção, a FUNAI. Então, quando havia um incêndio e havia uma denúncia, os fazendeiros, os latifundiários, o garimpo ilegal sentiam e tinham uma preocupação que hoje absolutamente não tem. Porque, como nós estamos dizendo, o discurso autoriza, na medida em que ele diz: não, nós precisamos integrar os índios à nossa sociedade, nós não temos que nos preocupar com questões relativas à manutenção das tradições dos índios, nós temos que trazê-los para o nosso convívio, eles querem estudar, eles querem ter televisão de plasma, eles querem ter celular, querem ter iPhone. Quer dizer, quando ele faz esse tipo de discurso, ele, sem apertar o gatilho, mesmo que aconteça em relação à política de segurança pública, mas é a necropolítica, ele incentiva a morte, a devastação. Então, quer dizer, é incomparável uma política adotada pelo governo Lula e pelo governo Dilma em relação ao controle desses desmandos, que historicamente no Brasil sempre existiram, é incomparável a ação desse governo. A ação desse governo ela é proativa no sentido predatório, é no sentido de destruir, é no sentido de devastar. E o governo Lula e Dilma, com todas as dificuldades que a gente sabe que temos como país, a extensão territorial, as limitações de recursos humanos, inclusive, trabalhava no sentido de coibir essas realidades. Os índices estão aí. Se os índices do INPE, o dado é o seguinte: quando eles tiraram o Galvão do INPE, eles disseram que havia uma divulgação de caráter ideológico ou ideologizado no que estava sendo atribuído ao aumento da área devastada. O que faz o INPE? O INPE faz uma leitura, não tem discricionariedade, não é subjetivo. Ele põe no papel o que está sendo visto pelos satélites. Então, quer dizer, é incomparável. O governo Lula, o governo Dilma trabalharam para preservar ou para mitigar o problema de acesso, de ataques ao meio ambiente, né? E o governo Bolsonaro ele incentiva a devastação do meio ambiente. É incomparável. Aliás, leviano, o comentário da Rede Globo, mais uma vez leviano,
tentando comparar a gestão desse processo no governo Lula e no governo Bolsonaro. Realmente foi uma coisa grotesca, né? Essa comparação, né? Você me escuta bem aqui? Eu mexi no vídeo aqui, mas está tudo bem? Tá. Eu me lembro antes, tinha feito um artigo, tinham publicado uma matéria na Folha de São Paulo comparando o trato do Lula com a imprensa e com o trato do Bolsonaro com a imprensa. O Lula foi um dos mais democráticos, talvez o mais democrático, deliberadamente, definitivamente, com a liberdade de expressão no Brasil. E o Bolsonaro só ataca a imprensa o tempo todo. O Lula criticava a imprensa, como só ia acontecer em todos os, enfim, políticos que têm soberania intelectual e soberania política, para ser crítico à cobertura da imprensa. Eu vou aproveitar, vou fazer uma coisa diferente aqui para a gente. Eu vou colocar a home da Folha de São Paulo para a gente ver juntos aqui. Olha que interessante. Como é que o tema está dominando, né? Exército fica à frente de ação na Amazônia para dar recado sobre soberania. Olha a força linguística de dar recado, Rogério. Curioso isso, né? E aí vem as outras matérias, ó. Bolsonaro deve convocar a Rede Nacional de TV para falar sobre a Amazônia. Será que vai ter panelas? Análise. Desinformação alimenta incêndio que presidente iniciou. Depois, teoria conspiratória da ditadura guia presidente na Amazônia. Não há diplomacia possível com o governo que destrói a Amazônia, diz especialista. Bom, e aí depois nós temos, surpreendentemente, outros temas aparecendo aqui. Deixa eu parar essa imagem, só para trazer, isso está em toda a imprensa nesse momento, né? Toda a imprensa brasileira e internacional começa também a ganhar uma dimensão muito grande o tema da Amazônia. Rogério, com base nessa proliferação, digamos assim, temática que nós estamos tendo, a gente vinha de uma situação em que o Bolsonaro dava declarações bizarras, agressivas, violadoras de direitos humanos, quebrando o decoro o tempo todo dia praticamente. Já poderia ter mais de sei lá quantos pedidos de impeachment, né? Porque é um volume muito grande de atrocidades que foram ditas por Bolsonaro. O tema Amazônia parece que encurralou um pouco o Bolsonaro e ele tá tentando se controlar um pouco mais. Você acha que nós vamos ter uma mudança de comportamento dele nos próximos dias, semanas? Olha, tudo que ele fala não me parece em nenhum momento em função ou em razão de um desequilíbrio dele ou dito aleatoriamente. Para mim é um trabalho de media training. Para mim ele fala até a maneira com que ele olha, com que ele se refere, para falar para um núcleo duro, é para falar para um público que, infelizmente, em razão de tudo que a gente vivenciou no Brasil, quer receber esse tipo de informação, quer receber esse tipo de contraponto. Quando ele faz declarações escatológicas, quando ele faz declarações com desdém à mídia, quando ele faz declarações desdenhosas em relação ao direito de minoria, quando ele ataca as estatais, quando ele ataca o legislativo, quando ele faz comentários subreptícios, capciosos em relação ao judiciário, para mim é treinado, ele é treinado para agir dessa forma. Se os grupos que o sustentam acreditarem que essa política está esgotada, porque talvez esse núcleo duro esteja diminuindo, talvez ele mude de postura, porque o que eu sinto é que ele, que gosta tanto de declarações escatológicas, não come cocô e nem rasga dinheiro. Ele está treinado para agir dessa forma. Agora, peraí. Você falou que ele não come cocô e nem rasga dinheiro? É isso que você falou? Aparentemente. Eu não sei, viu? Eu não sei. Rasgar dinheiro ele rasga, porque ele não aceita. Dos outros. Não, porque é pro Brasil, ele rasgou o dinheiro que vinha da Noruega, da Alemanha. Como é que o cara despreza assim 120 milhões de dólares para um fundo para cuidar da Amazônia? Como assim? Agora, o cocô, não sei, mas ele fala demais também nisso, né? Claro, é uma questão escatológica. Não resistia. Não, boa. O que eu vejo é o seguinte, é muito diferente do que a Folha de São Paulo está falando sobre teoria conspiratória da ditadura militar. A teoria conspiratória da ditadura militar dizia respeito, inclusive, à relação de possível intervenção estadunidense. Esse governo que está aí, ele está representando, na verdade, a tentativa que, na época do governo Geisel, quando o Geisel começou a distender o regime, começou a abertura, tinha a turma do Silvio Frota. Inclusive, o general Heleno era tenente na época do Silvio Frota e trabalhava com ele. Era tenente. Bons tempos em que o Heleno era tenente. Bons tempos, né? Agora é manda-chuva agora.
O que acontece? Essa turma queria aproximar o Brasil dos Estados Unidos e de Israel como condição sine qua non de gestão do processo da industrialização brasileira, abdicar das matrizes tecnológicas brasileiras, e o Geisel acabou impondo sua vontade e acabou até rompendo com esses grupos. Então, a tese do Geisel, por exemplo, em relação à Amazônia, é que o grande perigo que nós tínhamos era de que a Amazônia fosse engolida por concessões aos Estados Unidos da América do Norte. Agora, no caso do bolsonarismo, a Folha, não sei se está sendo infantil ou se propositalmente está fazendo... É mau caráter mesmo. É mau caratismo, né? Diz assim, a tese conspiratória da ditadura. Coisa nenhuma. Porque agora ele briga com a Europa, ele briga com a China, ele briga com os países árabes, ele briga com o Irã, briga com os africanos, com os vizinhos da América Latina, mas ele vai com o Pires na mão conversar com o Trump. É diferente. O Geisel... Vamos ver até quando. Eu acho que a situação com os Estados Unidos vai mudar. Desculpa, mas pode complementar. Claro, existe a possibilidade de que mude, inclusive, a nível de política interna nos Estados Unidos, né? Na eleição do ano que vem, se não houver reeleição do Trump, aí a coisa muda de figura efetivamente. Agora, nesse cenário, veja, a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada. Lembra o quê, Conde? Para mim, lembra muito a ideia dos ditadores da África subsaariana dos anos 60 ou 70. Eles criticavam tanto, por exemplo, José Eduardo dos Santos, de Angola, que a filha tinha negócios, que fazia gestões na Europa, que fazia gestões na França e tudo mais. Agora eles estão querendo moldar o regime para um modelo ugandês dos anos 60, dos anos 70, com uma dinastia, com uma família que vai, o sujeito completa 35 anos, ganha de presente do papai a indicação para a embaixada, para ir para os Estados Unidos. Se você lembra daquela cena, Conde, do Eduardo Bolsonaro sentado ali numa conferência de imprensa na Casa Branca, e o Trump manda ele levantar, parece coisa de criança, de escola, de quinta série, de sexta série. Olha, você é meu representante, hoje você é o helper, hoje você é o ajudante da turma, levanta aí e dá oi para todo mundo. Pô, é um nível de submissão e subserviência inadmissível. Cadê os militares nacionalistas? O Lula pergunta sempre, aonde estão os militares nacionalistas que permitiram essa submissão nesse nível? Olha, sobre isso, eu tenho uma tese aqui que é o seguinte: os militares que, generais em geral, né, generais, alguns coronéis, que aparecem para apoiar Bolsonaro, para defender esse tipo de política, são sempre os mesmos. É o Heleno, é o Vilas Boas, tem mais um ou outro aí que a gente, enfim, graças a Deus esquece o nome, mas são os mesmos. Quer dizer, você não tem, se quiser fazer realmente uma prospecção dentro das Forças Armadas, a gente conhecia a relação da aeronáutica com a Dilma Rousseff, extremamente respeitosa, da Marinha, com tudo que estava sendo feito e comprado pelo Brasil para manter a soberania das Forças Armadas e do próprio país. Aliás, uma coisa está conectada com a outra. Bom, Rogério, deixa eu ler mais alguns comentários para a gente interagir e fazer a participação aqui do nosso internauta realmente vicejar na nossa programação. André Vieira perguntando para você, guarda a pergunta e depois eu te passo, você responde, né? Rogério, ele pode ser julgado realmente pelo Código Haia, pela Corte de Haia, né? Eu já posso até antecipar para você, depois o Rogério complementa, mas ele está na iminência de ser julgado pela Corte Penal Internacional, cuja sigla é CPI, e a Haia também. Quer dizer, evidentemente, o Bolsonaro agora vai sentir o peso, né, da articulação internacional, e não essa brincadeira de criança que está acontecendo aqui no Brasil com a conivência da imprensa brasileira, né? Que nós estamos todos ainda dopados, né? Parece que as instituições brasileiras estão dopadas, mas agora ele vai mexer com as instituições internacionais de fato. Diogo Romero Vidal Lessa, que bom o Anitablian de volta. Regina Dai, nem de longe, Regina Di ou Dai, né? Nem de longe as queimadas que eventualmente ocorrem anualmente no Cerrado se aproximam dos incêndios devastadores e criminosos que agora estão no Cerrado, na Amazônia e até na Mata Atlântica. Gina Owen, para investidores que estão por trás desse desgoverno, a preocupação ela não completou a mensagem aqui. Deixa eu ler mais uma e a gente volta para o Anitta. Heloísa Helena Dias Leite, deixem o Bolsonaro e seus filhinhos brigarem, o resto do mundo que se exploda esses incendiários destruidores de país. Bom, Rogério, questão de soberania, importante. Eu tenho uma certa dificuldade com aquele discurso que diz assim, a Amazônia é do mundo nós temos e o mundo tem de cuidar da Amazônia. Eu acho que esse é um discurso que
alimenta a não soberania. Acho que é perigosíssimo, acho que existe uma inocência quando as pessoas compram esse tipo de ideia, porque justamente é tirar a soberania da Amazônia. Eu comentei hoje na minha live o seguinte: não é trivial você cuidar da Amazônia, exige muita inteligência. E não é porque vai botar na mão da França ou botar na mão do americano que vai dar tudo certinho. Pelo contrário, o Brasil tinha construído uma inteligência de governança na Amazônia, sobretudo dos governos Lula e Dilma, mas a sociedade brasileira estava dando conta disso até razoavelmente bem, com os problemas de praxe que a gente conhece, mas nós criamos uma inteligência de cuidado com a floresta, a maior floresta do mundo. O que você teria a dizer a respeito desse perigo, dessa questão que envolve muita geopolítica, envolve uma questão perigosa para o Brasil nesse momento, que a gente está praticamente sem governo, né, Anita Breno? Sem dúvida, a Amazônia ela é dos países que compõem a Amazônia Legal no limite de suas soberanias, do exercício delas. Da Guiana Francesa, do Suriname, da Guiana, da Venezuela, da Colômbia, do Peru, do Equador, da Bolívia e do Brasil. Desses 9 países, dentro dos seus respectivos perímetros. Não existe esse aspecto de administração internacional da Amazônia. Esse é um discurso que, como você falou, no começo, é a nossa maior preocupação. Eles se apropriarem de uma demanda legítima, de uma situação que exige, que é uma situação de emergência, que exige uma intervenção do Estado brasileiro. Se o Estado brasileiro começaram ontem, inclusive o Bolsonaro começou a dizer ontem, porque até então ele nem assumia que a coisa tinha a repercussão que tem. Ele começou a dizer que o Brasil não tem recursos. Ele estava negando, estava dizendo que era fake news. Fake news, é exagero. Não, o problema aí no governo do PT era maior. É sempre o governo do PT, né? Eu ouvi alguém dizendo, Conde, não me lembro, eu só não estou atribuindo crédito, porque realmente eu não me lembro. Se você se lembrar, vamos atribuir o crédito. Alguém, de repente, pode dizer que o Lula saiu lá de Curitiba, da Polícia Federal, né? Alguém disse isso, não sei se foi no 247, de rapel, né? Numa Tereza lá, né? Saiu de lá e foi para a Floresta Amazônica com isqueiro e colocou fogo. Quer dizer, o discurso deles é muito tosco, é muito baixo, é muito vil, é covarde. Não é possível que nós, todos os dias, tenhamos uma avalanche de desinformação, de ódio, de covardia, de vilania, e a sociedade brasileira não reage à altura, com a contundência necessária. A soberania sobre a Amazônia brasileira é do Brasil. Não interessa. O Evo Morales contratou um avião-tanque, o maior avião-tanque do mundo, para poder combater o fogo no perímetro do território boliviano, para que a Bolívia, olha, a Bolívia é um país muito mais pobre que o nosso, muito mais pobre que o Brasil em relação a recursos humanos, recursos materiais, financeiros e tudo mais, para que a Bolívia mantivesse a sua soberania sobre a sua Amazônia. Agora, o governo Bolsonaro dizer que nós não temos condição de cuidar. Eu tenho muito medo que isso aconteça, Conde, com toda a nossa advertência, com toda a pressão que a gente faz, no sentido de alertar a sociedade, que eles digam, olha, está chegando agora uma ajuda dos Estados Unidos para combater os incêndios na Amazônia, estão chegando as tropas de elite de Israel para combater os focos de incêndio na Amazônia. E se eles vierem... Deve ser a primeira coisa que está no horizonte dele, que ele chamou as tropas de Israel para cuidar da lama tóxica de Brumadinho, né? Vai chamar para a Amazônia também. Pois é. E as alegações, né, de Cunho tentando fazer um liame de caráter dogmático, reportando ao Velho Testamento, a interpretações. Ele fez, 2 ou 3 sábados atrás, ele fez um discurso. Eu vi numa rede bolsonarista, assim, de passagem, porque realmente não dá para aturar. Mas 2 pessoas tremulavam bandeiras de Israel atrás dele, no discurso que ele fazia, e ele ficava o tempo todo com aquele discurso. Eu estou vendo bandeira de Israel aqui, como se fosse aleatório, sabe? Eu estou vendo bandeira de Israel aqui, o que eles são e o que eles não têm, o que nós temos e não somos, nós precisamos deles para progredir. Quer dizer, e o pessoal exultante, delírio. Teve até uma manifestação, acho que dia 30 de junho, a favor do Moro, né, que foi próxima da Avenida Paulista. Eu me coloquei pertinho, ali tem uma cafeteria, numa esquina próxima, e vi um rapaz muito humilde subindo com uma bandeira de Israel. E eu perguntei para ele, eu falei, essa manifestação não é patriótica? Ele disse, é patriótica. Eu falei, que bandeira é essa? Perguntei para ele, como quem não quer nada. Ele disse assim, eu não sei. O pastor... palavra. Sensacional. Palavra. Ele falou, eu não sei, o pastor me deu. E eu falei, tá. Eu falei, mas é alguma coisa referente ao Brasil, referente a essa situação? Ele falou, moço, eu não sei.
Falou, o pastor me deu. O crédito é assim, o pastor me deu, está valendo tudo. Tudo que o pastor der está valendo. E naquele dia na Avenida Paulista, além de botox, peruca e tudo que a gente já sabe, né? Tem gente que fala assim, Rogério, não fica ressaltando essas questões que nós precisamos unir a sociedade. Precisamos, mas nós precisamos mostrar também quem é o núcleo duro do bolsonarismo. Além disso tudo, tinha bandeira dos Estados Unidos de monte, bandeira de Israel de monte e uma ou duas bandeiras do Brasil. Quer dizer, eu imagino, você já imaginou uma eleição no Colorado, no Texas, aonde nós levássemos bandeiras do Brasil para tremular? Acho que nós acabaríamos presos lá, né? Rogério, é uma situação tão esdrúxula, tudo isso que está acontecendo. Vou propor a gente fazer o seguinte, agora para a gente voltar a fechar o papo com a Amazônia, vamos fazer um trânsito. Até antes disso, falar da questão da teoria conspiratória da ditadura que a Folha de São Paulo evocou, porque nós estamos numa situação tal que a teoria da conspiração perde para a realidade brasileira. Eu acho que perde. Porque você, há 4 anos atrás, quando você pensa, não vai ter golpe, a democracia está estabelecida, isso é a teoria da conspiração, está lá, o golpe foi feito. Não, Lula vai ser preso, tá? A esquerda, né? Porque a direita ficava lá comemorando e incitando o ódio e tal. Não vai acontecer, não vão deixar. Foi preso. Não, mas ele vai ser candidato. Também não foi candidato. E aí vem todo um conjunto de questões que nós duvidávamos que fosse acontecer. A Embraer já era. A Petrobras está praticamente já vendendo a BR sem ninguém saber direito. Reforma trabalhista, lei trabalhista, quer dizer, não tinha teoria da conspiração suficiente para prever tudo isso que ia acontecer com o Brasil. Então, querido, eu acho o seguinte, se a gente tem dúvida, se a gente diz assim, né, eu acho que é muita pretensão, né? Não, imagina, o Brasil não vai perder a Amazônia, quer dizer, é aí que eu acho que vai acontecer isso. Acho que você tem razão, porque você está desconfiado que isso é um risco real e muito concreto. Antes de entrar em outros temas rapidamente, Rogério, então diz para a gente antes. Eu acho que você coloca uma questão muito importante que não está sendo comentada nesse momento em nenhum lugar da imprensa, que é o fato da Amazônia ser de vários países da América Latina, da América do Sul. Então, não é só o Brasil. O Brasil, acho que tem a maior parte, né, dessa Amazônia. Tem as Guianas, tem Venezuela, tem, acho que a Colômbia também, Peru, Bolívia, e como que vai se dar, quer dizer, mas o problema gravíssimo é no Brasil, vamos admitir isso também. Como a tensão é muito grande, o Bolsonaro não tem proficiência para diplomática com absolutamente ninguém na face dessa terra, e inclusive ele tem muita hostilidade com os vizinhos aqui sul-americanos, Venezuela e Bolívia, diga-se de passagem, os mais que perturbam a cabeça dele. Como é que você acha que essa discussão pode se dar? Você acha que isso vai vir à tona? Acho que é fatal que venha à tona esse tipo de discussão. 60% do território brasileiro, a Amazônia é legal, né? E, quer dizer, para nós, a maior parte da Amazônia, naturalmente, nós temos o maior interesse e as maiores preocupações que essa situação seja sanada, que seja controlada. Não existe interesse a priori de cooperação dele. Hoje, a Venezuela, dando uma lição de dignidade, de civilização, ofereceu ajuda à Bolívia e ao Brasil. A Venezuela, o governo venezuelano, Nicolás Maduro, ofereceu ajuda à Bolívia e ao Brasil para combater os incêndios. Eu não ouvi ainda a resposta do Bolsonaro, mas no mínimo deve ser alguma grosseria, algum palavrão, algum xingamento. Não se mete aqui que não é problema seu, ele vai falar isso. Comunista, como eles fazem, né? Então, quer dizer, a preocupação do Brasil é a maior nesse cenário. Outros países, como a Bolívia, também está vivendo um drama importante, mas está tomando atitudes para reforçar sua soberania, aproveitando o ensejo para reforçar sua soberania. Parece que existem problemas também no próprio Equador, que até a própria estatal petrolífera equatoriana é Petroamazonas, né, para remarcar a importância da Amazônia, no caso equatoriana, para a civilização, para a soberania, para o país. Quer dizer, aqui nós estamos indo na contramão histórica. É bom lembrar também que o Equador também está vendo um problema, que o governo lá foi eleito com o apoio do Rafael Correa e traiu o Rafael Correa posterior, né? Espero que isso não aconteça na Argentina. E colocou na cadeia o vice-presidente e pessoas de segundo e terceiro escalão ligadas ao Rafael Correa. Por que eu cito isso? Porque também são situações que implicam
no que você falou há pouco, a gente acaba ficando descrente de que as intervenções, os ataques à soberania, sejam da monta que foram e que parece no horizonte que ainda possam acontecer. E acontece, porque os estadunidenses eles estão desesperados, eles perderam um grande conflito no cenário internacional para os chineses, em todas as partes do mundo, só que aqui na América Latina e fundamentalmente no Brasil, eles estão jogando todas as peças. Tem um baita documentário, você já deve ter assistido, Snowden, Herói ou Traidor, que quando passa um mapinha ali mostrando quais foram os monitoramentos praticados pela NSA no Brasil, na Rússia e na China em relação ao Skype, eles monitoraram mais o Brasil do que a Rússia e a China. Para você ver o nível de interesse e de agudizamento, de aprofundamento das ramificações desses interesses em relação ao território brasileiro. Quer dizer, ontem o Lula falou na entrevista muita coisa, ele mandou muito recado, né? Ele fala com o coração, né? Eu fiquei profundamente emocionado com a entrevista do Lula, né? Tanto que no final a gente sempre pensa que tem que fazer mais e que pode fazer mais para restabelecer a liberdade dele, que é um liame que tem tudo a ver com a soberania, com a destruição da Amazônia, com tudo isso que está acontecendo. É muito importante que as pessoas entendam essa ligação, que entendam essa... Quando houve a pergunta em relação ao Tribunal Penal Internacional, se o Bolsonaro poderia responder ao Tribunal Penal Internacional em Haia, a questão é vontade política. De novo, o Lula falou, a gente tinha que ter reformado as Nações Unidas, os assentos permanentes no Conselho de Segurança. Aí ele disse que houve um problema em relação ao México e à Argentina, que não queriam que o Brasil fosse representante da América Latina, um problema dos chineses em relação ao Japão, que seria também uma outra força que ingressaria no Conselho, um problema da Itália em relação à Alemanha, que seria outra força que ingressaria no Conselho, e aí, sucessivamente, acabou ficando inviabilizada essa situação. Quer dizer, o problema não é o crime tipificado, é um atentado contra a humanidade que está acontecendo na Amazônia, não resta dúvida, resta saber se existe força política no cenário internacional, em função até das configurações das Nações Unidas, para levar um Bolsonaro a ser responsabilizado ante ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Levaram o Mladic, o Karadzic, por exemplo, que eram líderes sérvios, mas levaram porque havia força política para instrumentalizar a prisão deles. É o que acontece, porque é a mesma coisa que a gente... Mas, Rogério, deixa eu só aproveitar, então, justamente porque acho que você tocou num ponto muito importante. Levaram esses caras para as cortes internacionais, porque tinha até um interesse... O Bolsonaro se tornou um pária. Praticamente, o Bolsonaro, quando ele abraçou o Macri, ele elegeu o Alberto Fernandes. Então, eu acho que essas condições estão dadas. Eu acho que o Bolsonaro vai ser denunciado, sim. Eu acho que, pelo que a gente está lendo com relação à Amazônia, toda a Europa, ninguém vai ficar assim como a imprensa brasileira chupando o dedo, olhando o carro alegórico passar. Então, eu estou prevendo que nós teremos tensões dessa monta, dessa natureza. O Bolsonaro sendo oficialmente, né, e judicialmente condenado internacionalmente. Você não vê dessa maneira? Você acha que ainda é cedo? Então, eu acho que o fator dos lobbies estadunidenses, esse é o fator preponderante. Os lobbies estadunidenses, se os lobbies estadunidenses abandonarem o Bolsonaro vai preso no outro dia. Acabou a vida dele em relação... Quem está segurando o Bolsonaro não é o general Heleno, não é a milícia da Muzema, não é o Esquadrão da Morte de Rio das Pedras, não é essa turma que segura o Bolsonaro. Quem segura o Bolsonaro são os lobbies estadunidenses, são esses lobbies que bancaram candidatura na Espanha, que bancaram Salvini na Itália, que bancaram Orbán na Hungria, que bancaram a eleição na Polônia. É a turma do Bannon. É a turma do Bannon que coloca o Eduardo Bolsonaro como porta-voz de um movimento de direita. O Eduardo Bolsonaro, ele não é problema dele, não é que ele não sabe falar inglês. Ele não deve fazer uma equação simples. Um ditado de 15 palavras deve errar 12, 14. Quer dizer, ele, tadinho, ele é o mais fraquinho, né, ali, né? Quer dizer, tudo é muito terrível ali, mas o Eduardo, o Flávio já é aquele cara que está lá com as milícias e tal, né? Agora o Carlos que tinha alguma coisa, né? Mas, coitado. Mas ali é terrível você ver que o presidente governe para si. Eu acho que é isso que é o mais terrível do nosso horizonte agora. O cara governa para ele próprio, o Anita Biliano. Chulo, ele é chulo, a política dele é chula, a linguagem dele é chula. Quem o sustenta aqui, a gente sempre falava
e continuo pensando dessa forma, que existe uma estrutura piramidal que dá sustentação ao Bolsonaro. Você tem parte da mídia financiarizada que tem uma agenda econômica comum com o governo. Agora, quando entra nessa zona do crime, dos pequenos criminosos, das pequenas máfias, das pequenas milícias e tudo mais, são pessoas que têm a impressão que recebem nacos de poder, pequenos nacos de poder, para poderem suportar e terem interesses que corroborem essa agenda. Então, é como se eles dissessem assim, pô, eu estou ganhando a minha caixinha, então eu vou manter esse cenário porque tenho interesse nisso. E aí vem, como inclusive o Nassif muito bem lembra, a máfia do lixo. Tem uma questão aí, Conde, que eu acho que o Nassif já deve ter se dado conta, em algum momento ele deve entrar nisso. Você tem no Brasil, até em função dessa liberação extensiva de agrotóxicos, tem tudo a ver com a Amazônia, esse tema, você tem algumas bombonas de plástico que elas têm um descarte em função do tipo de veneno que elas carregam, que é muito específico, que eles têm que ter uma série de critérios, o tipo da transportadora que leva, quem coleta, o fabricante é responsável por coletar uma parte. E o que a gente ouve aí é que, inclusive nesse tipo de cenário, começou a haver ação de muitas máfias que começam a recolher isso contra a legislação vigente, sem que as fiscalizações deem conta ou sem que tenham condição material de coibir. E aí, o que acontece? Você vai comprar um brinquedo para o seu filho e, muitas vezes, a gente tinha temor em relação aos produtos chineses que não tinham ABNT, né? Dizer, produto chinês pode machucar, pode vir com veneno, pode vir com isso, pode vir com aquilo. Hoje você compra um produto fabricado no Brasil, pode estar sendo utilizado um plástico reciclável oriundo de bombona de veneno, utilizado no agronegócio. Agora, quem que vai coibir esse tipo de negócio? Quem vai coibir? O Estado. Naturalmente, tem que ser o Estado. Agora, se você incentiva por um discurso que é o discurso da necropolítica, né? Então, não é só em relação à questão da segurança pública, em relação à queimada da Amazônia, em relação aos direitos dos povos indígenas, dos quilombolas, é um discurso que ele autoriza práticas ilícitas de toda monta para que pessoas se sintam autorizadas a exercer poder de forma arbitrária. Então, aumenta o pênalti, né? É o que quando você dá poder de vida ou morte para alguém, em última instância, você eventualmente pode estar aumentando o valor do arrego, né? Porque tua vida custa mais, né? Você vai falar, pô, que será que como é que será que a coisa... Eu não vou te levar preso, você vai ser eliminado, né? Porque tem um discurso estatal que autoriza esse tipo de prática. Então, essas pequenas máfias continuam dando sustentação ao Bolsonaro, tem tudo a ver com o que ocorre na Amazônia, porque tem a ver com sonegação fiscal, com contrabando, com descaminho, com falta de critério de fiscalização em relação ao exercício arbitrário de agentes públicos. A cultura que foi semeada no Brasil de 2013 para cá. Eu acho que tem até uma coisa da incompetência também, quer dizer, tudo isso, a maldade e tal, mas é muito. O Bolsonaro não consegue, ele não tem noção do que é governar. As pessoas, os próprios tucanos já tinham esse problema também, mas em outro nível, evidentemente, porque a gente lembra, quer dizer, o governo FHC era uma desgraça, mas pelo menos mantinha uma certa aparência, né? Inclusive no cenário internacional. Eu acho que tem de comparar. A Globo gosta de comparar o Bolsonaro com o Lula, e a Folha de São Paulo também, mas tem de comparar o Bolsonaro com o Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que um é unha e carne do outro, né? Eu acho que a comparação ali que funciona, inclusive pelo ímpeto privatista, né? Pelo ímpeto de regular o mercado e deixar tudo que se dane que aconteça, que não tem que fazer nenhum tipo de política social, política pública, esse horror, né, ao trabalhismo, às questões concernentes aí aos direitos do trabalhador. Eu queria lembrar, tem um trecho do nosso papo que eu ia falar, Rogério, que você disse que as pessoas passaram mal em São Paulo também, com a toxicidade do ar, mas em Rondônia, Amapá, Goiás, Mato Grosso, a notícia que nós temos, Pará, né, toda a região amazônica ali, muita gente, atendimento médico não deu conta de tantos problemas respiratórios. Também é uma questão que está over, tá assim, e a imprensa não está dando destaque para isso. Antes de passar para você, quero dizer que o público aqui estava com muita saudade de ver a gente junto. Tuca dizendo, boa tarde, bela dupla. Maria Isabel Lopes Pinto dizendo, Conde Rogério, adoro assistir vocês. Bacana realmente voltar aqui a fazer o programa com você. A Guilmar está até falando assim, não acredito, Conde. Acho que deve estar falando, não acredito que vocês estão aí de novo. Meninos, que bom vê-los juntos novamente. E aí, deixa eu tentar achar aqui algum comentário. A Deise Ribeiro fez um comentário sensacional, né? Carluxo é um pássaro formoso. Que bonitinho isso, né? Guilmar Braga, o imperialismo.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que a gente já está encerrando esse papo. Carmen Góes, Gustavo Conde, com esses desastres ambientais, se continuarmos com esse presidente que sequer tem a capacidade de governar a própria vida, vamos enfrentar problemas de saúde, endemias e epidemias. Eu estava dizendo aquela questão da conspiração, querido Rogério, quem diria que a febre amarela ia voltar? Quem diria que a gente já teve problemas de cólera, que é o problema que foi desencadeado pelas tragédias de Brumadinho e de Mariana, em grande medida, que mataram 2 rios em Minas Gerais, né? Vale privatizada. Veja, por isso que eu digo que a teoria da conspiração ela perde para a realidade brasileira nesse momento. E aí acho que vou fazer uma questão final para você desenhar todo o cenário para a gente, que é o seguinte: fiquei pensando da gravidade do problema, do que nós já perdemos, todos os pesquisadores dizendo que o que já foi queimado até agora, uma mais otimista das previsões é que em 20 anos se tenha recuperado, se você fizer uma política ostensiva de reflorestamento e de cuidados, mas espécies provavelmente já foram perdidas também. A gente vê fotos de animais carbonizados, aquela foto emblemática do Araquém Alcântara, que é o tamanduá mirim de braços abertos ali, com medo, fugindo do fogo. Então, para mim, é a situação gravíssima. Eu acho que ela é proporcional à cobertura que toda a mídia internacional está produzindo nesse momento com relação à Amazônia, tema global. Acho que o Bolsonaro não aguenta lidar com esse tema. Tenho minhas dúvidas do que pode acontecer em decorrência dessa crise, mas uma coisa ficou muito forte para mim. Será que dessa vez, será que o povo brasileiro vai querer passar para a história como um povo que não foi às ruas para defender a sua Amazônia? Nós temos manifestações em várias cidades do mundo, e no Brasil também, hoje. Mas o que eu pergunto, quer dizer, tem de ser uma mobilização gigantesca, porque é um problema gigantesco. Como é que você vê essa possibilidade, quer dizer, de realmente você ter, independentemente de esquerda e direita, de o povo brasileiro defender nas ruas o maior patrimônio do Brasil, quer dizer, a Amazônia, decantada por 9 entre 10, enfim, ambientalistas, sociólogos, antropólogos, como o lugar em que a terra está preservada e que é muito importante para o mundo todo. Rogério. Como você citou, a questão, por exemplo, do sarampo, né? Também voltou aqui em São Paulo com tudo, né? Quando a gente achava que era um problema que estava sanado. Doenças do século XIX. Doenças do século XIX. Apropriações, inclusive de relações sociais, nos moldes do modelo da revolta da vacina. Até porque esse pessoal ele é contra os aspectos cientificistas mais elementares, né? Mais elementares. Eu acho, Conde, entrando no aspecto mais importante da pergunta que você fez, a gente defende isso faz algum tempo, a ideia do Pacto de Moncloa. A ideia do Pacto de Moncloa. Eu acho que é momento da sociedade brasileira se apropriando de um tema dessa importância, que diz respeito à questão da vida, diz respeito à questão da vida elementar e da sobrevivência das pessoas, não a longo termo, não a longo prazo, é uma questão imediata. Eles estão ameaçando a nossa existência com uma devastação sem precedentes da floresta amazônica, que representa esperança, desenvolvimento tecnológico de cura de doenças, de uma série de situações de reserva energética, de reserva hidráulica, uma série de coisas em relação a muitos aspectos ameaçados e ameaçadores em relação à nossa existência já, para amanhã. Então, o que eu acredito que esse é o momento da sociedade brasileira se unir nos moldes de um Pacto de Moncloa, assegurando que as pessoas não sejam vistas a partir dos seus interesses. Explica para a gente o Pacto de Moncloa, só para a gente ter a clareza da sua alusão. A transição na Espanha do franquismo para a democracia. Então, lá havia necessidade de que você unisse todas as vertentes políticas, a esquerda, a direita, o centro, todas as vertentes democráticas, naturalmente, né? Porque aqui a gente, no bolsonarismo, a gente não trata de direita, a gente trata de alienar as pessoas para uma concepção de pós-política. Não é direita, não é o liberalismo, não é o liberal progressismo, é a alienação. Eu vejo muita gente arrependida de ter votado no Bolsonaro que diz assim, eu chego e pergunto, falo, você acha que você fez uma boa opção? Ah, não, ele acha que ele está isento na medida em que ele fala assim, não, agora eu acho que político nenhum presta. Quer dizer, a emenda está pior do que o soneto, né?
porque ele diz assim, então, quer dizer, agora nem o Bolsonaro presta. Ele acha que com isso ele se isenta da responsabilidade pela atuação deletéria que teve nas eleições. Então é momento de unir a sociedade brasileira, num modelo ou espanhol, ou português, seja do Pacto de Moncloa, seja da Geringonça, seja o que quer que seja, unir a sociedade brasileira, seja com as peculiaridades da sociedade brasileira. Né? Fica difícil também, se nós, nesse momento, começarmos a dizer, esse eu não quero, aquele eu não quero, o outro eu não quero, porque foi a favor do impeachment da Dilma, foi a favor, não se manifestou em relação à questão da prisão do Lula. Eu acho que até o próprio Lula, quando manda aquela carta, agradecendo ao Rodrigo Maia pela intervenção que ele teve e outros líderes partidários, ele sinaliza no sentido de que nós precisamos ser um pouco pragmáticos. Nós precisamos de pragmatismo, senão nós não ganhamos mais nenhuma eleição nesse país, senão não vamos mudar mais nada. Nós precisamos ser pragmáticos. Olha, onde nós tivermos possibilidade de traçar alianças, de buscar aliados, de buscar pessoas dispostas a reverter essa situação de assédio à sociedade brasileira, que o Brasil não seja um símbolo de lobistas que vão ao Paraguai tentando mudar o Tratado de Itaipu, que se apostam de terminais portuários, aeroportuários. Nós não precisamos disso, nós precisamos de paz, de amor, de generosidade, de gente vibrando como o Conde vibra, como a gente tenta vibrar aqui, no sentido de trazer, não é no sentido romântico, pueril da coisa, não é no sentido bobo da coisa, olha, paz e amor, não, é vida, é de cabeça erguida, sem sermos coadjuvantes, sendo dono do nosso destino, individuados, sabendo o que nós queremos, não tendo vergonha de defender o que nós defendemos, com coragem. Muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho medo de sair às ruas com uma camiseta Lula livre. Não tenha medo, porque não importa, eventualmente, se você vai ser ou não objeto de alguma hostilidade. Não estou sugerindo comportamento kamikaze, mas não importa como você, eventualmente, seja tratado utilizando a camiseta. Importa a sua coragem de viver de uma forma compatível com a tua crença. Nós precisamos... Esse é um tema muito importante. Eu sei que o Lula está sempre te assistindo, eu sei que ele gosta muito de você, e eu queria aproveitar a oportunidade, se você me permitir, para mandar um grande beijo para ele, mais uma vez reforçar que nesses últimos anos eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas próximas do ex-presidente e saber e sentir da sua simplicidade, da sua generosidade, da vibração que eles têm, que mudou. E isso aqui, mais uma vez, exagerando da sua bondade, eu quero falar sobre uma questão pessoal. Mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver e de viver e de entender as relações com o mundo, sabe? De abdicar de algumas pretensões egóicas, de algumas amizades que são deletérias, ter tido a oportunidade de conhecer pessoas como você, como os amigos que estão aqui nos vendo, sabe? É uma coisa muito positiva. E toda vez ele remarca isso. Então, eu queria agradecer ao Lula a oportunidade que ele me deu e deu a todos nós, milhões de brasileiros, de ter um exemplo da magnitude, da monta, do que ele representa. Quer dizer, o sorriso dele... Ontem eu tenho uma filha, minha filha mais nova tem 4 anos de idade, e minha filha assistiu aquela imagem que o 247 deixou do sorriso do Lula, que antecipava a entrada do vídeo dele. Ela não ouviu o jingle que dizia o brilho nos olhos da gente. Ela falou, pai, que brilho nos olhos dele é esse? Olha que legal. Você entendeu? Me fez chorar. Eu falei, porra, sabe, ela na ingenuidade dela não sabe que ele está encarcerado, que ele está sequestrado politicamente. Ela falou, que brilho nos olhos dele. Rogério, já que você, enfim, falou nisso, é muito bom. Eu tenho conversado também com a Érica Takimoto, que é também uma pessoa, assim, acho que a gente está no mesmo barco, né? Tentando buscar a expressão política dentro da cena digital, que é o que nos, digamos assim, que facilita um pouco o nosso convívio, a nossa expressão. E ontem, na entrevista, a gente percebe, e mais na imagem, né? Uma foto que me impressionou muito do Lula com os livros na mão, né? Ele jovem, né? E humilde, e estudando, como se fosse um estudante. Ele parecia um aluno ali. E ele diz isso, né? Agora eu virei aluno. Eu fiquei aqui para estudar. Quer dizer, eu acho que eles erraram demais nessa prisão política do Lula, porque o Lula se preparou muito mais agora do que em todo. Ele nunca teve esse tempo para ficar sozinho, refletindo, pensando, escrevendo, tanta coisa que ele leu e que ele lê.
Acho bonito seu depoimento, sua fala aqui final também me arrepiou. Certeza que o Lula vai ver isso, e ele está ligado em tudo, querido. Você sabe disso. O Lula é um cara assim que ele não deixa nada passar, das coisas que vão acontecendo, das novidades. E eu acho que você também representa uma novidade para a gente, pela tua acuidade na leitura das cenas internacionais, trazer, por exemplo, essa coisa da Espanha. Acho que ele vai adorar essa história desse acordo, né? Dessa disposição de se passar por cima dessa polarização maluca, deletéria da sociedade. Ele falou isso ontem: as pessoas não estão mais, os parentes não visitam mais os outros, não estão mais conversando, o irmão que não conversa com o irmão por questões políticas. Não, você tocou no ponto, é isso, a sociedade ela está cansada, ela não aguenta mais esse tipo de coisa. A minha tese, a minha hipótese, a minha briga, em grande medida, é contra essa imprensa tradicional que produz uma imagem, alguma coisa assim, né, uma percepção de país que é enganosa, é muito alienante. Então, eu acho que a gente tem de lutar sempre e usar os recursos que nós temos aí para fazer esse debate público. Então, agradeço você mais uma vez. O pessoal estava com saudade de ver a gente, eu estava com saudade de você, querido Rogério Anitablian. Vou devolver para você de novo, quer dizer, você acabou de falando coisas que me tocaram também, fui obrigado a expandir um pouco mais também a minha expressão, mas aqui, querido, as honras da casa são suas. Você encerra o nosso programa. De novo, passo para você. Bonito que você falou do Lula. Manda mais um recado para ele, porque esse vídeo aqui eu faço questão, vou mandar diretamente lá para os meus queridos, para o staff. E aí eu quero dizer uma coisa também. Ô, Lula, você está vendo a gente aí, Lula? O Rogério vai falar, hein, Lula? Agora, espero que você não tenha mais de ver esses vídeos aí na Superintendência Federal da Polícia Federal do Paraná. Estamos aguardando, inclusive passo para a Anitta dizendo o seguinte: está chegando a hora, né, Anitta? Acho que eu estou senti o Lula ali também sentindo o momento de que não dá mais para manter ele preso. O que você acha? Queria dizer para o presidente Lula que a esperança que ele nos dá como cidadãos brasileiros, mas não só a nós como cidadãos brasileiros, como cidadãos do mundo, nos faz efetivamente nos sentirmos vivos e com a expectativa de que nós possamos reconstruir o tecido social brasileiro tão machucado. Então, quer dizer, eu poderia me estender muito aqui, tenho vontade de falar muitas coisas muito profundas e muito bonitas para ele, em retribuição à oportunidade que ele me dá de ter esse bom sentimento, de ter construído, encontrado boas amizades, reciclado uma série de conceitos na minha vida a partir da perseguição política que ele sofreu. Então, a gente está todo dia falando, e acho que tem que falar e tem que continuar falando, né? Nas redes sociais. E quero dizer o seguinte, com a autorização da Bia e do Felipe, que a Ana Lua tem um bisavô excepcional e que ela certamente não vai precisar ter 15 anos para ter orgulho de você. Ela já tem, com certeza absoluta, muito orgulho de você, e muita gente aqui fora te ama muito, gosta muito de você. Então, fique forte aí, que em breve você deve estar no seu lugar, que é nos braços do povo. Obrigado por ser quem você é. Que bonito, Rogério Anitablian, muito obrigado. Satisfação conversar com você, meu querido. Vamos encerrando aqui, quero agradecer muito. Vocês praticamente é um Conde Anitablian histórico aqui do nosso canal. Agradeço a presença de todos vocês. Daqui a pouco tem live do Conde. Vai fazer live hoje, Anitta? Olha, hoje eu não vou fazer mais live, né? Porque eu tinha até anunciado que a gente ia ter esse papo aqui. Você reproduz a nossa live lá no seu canal. Bom, com certeza. Você sabe que eu tenho algumas limitações técnicas aqui de entendimento, de saber diminuir o tamanho do vídeo para que ele seja apresentável, mas a gente vai aprendendo aí, dando as cabeçadas, o pessoal nos ajudando aí. Agradecer também a você pelo incentivo no início, quando nós montamos nosso canal no YouTube, né? Como é que está o seu canal, Rogério? Quantos milhões já tem lá? Não, estamos perto dos 4 mil. Tá bom. Cresce rápido, é isso. Acessem, procurem Rogério Anitablian, porque realmente é uma das cabeças privilegiadas aí do nosso país nesse momento. Necessário, você é necessário. Querido Rogério, abraço, beijo para todos vocês e até a próxima, até o próximo papo e até daqui a pouco com a live do Conde. E amanhã o Rogério vai estar fazendo live, acredito eu,
no Facebook, no YouTube. Valeu, querido. Um beijo para você. Um abraço, beijo.